é justamente esse desafio. A pergunta é para todos, tá? Então é a mesma pergunta, eu gostaria de ouvir um pouco de cada um. Então é exatamente isso, trazendo esse conceito, né? Que a experiência que o cliente espera é a de compra, né? Sempre é assim, a experiência é a da compra, o quanto que meios de pagamento, né, impacta nessa experiência, já que toda compra tem um meio de pagamento, né? E é ali que às vezes mora, né, a experiência ruim ou boa daquela compra, né? As pessoas podem até vir a abandonar isso por conta dessa possibilidade de não pagar, não ser fácil. Então, é isso. Para vocês, né? Começando aqui, Bruno está com o microfone lá, Bruno. Então, assim, o que você enxerga dessa importância de meios de pagamento no momento da compra? Bacana. Bom dia a todos. Sou Bruno, como o Solda falou, sou superintendente de TI do Cicobi, focado na parte de meios de pagamento, né? Acho que temos que pensar sempre na amplitude dos meios de pagamento, né? A gente, talvez aqui nos grandes centros, a gente foque muito mais digital, né? Mas o meio de pagamento, principalmente no interior do Brasil, onde o Cicobi atua mais, né? Tem muito dinheiro, tem cheque, né? Coisas bem relevantes. Mas o que eu vejo de forma geral é que a gente tem alguns aspectos que são interessantes de considerar. Primeiro, a simplicidade e velocidade do pagamento, né? Eu acho que isso é um ponto relevante e até hoje eu acredito que a experiência de um cartão contactless ou de um pagamento com wallet é mais fluida do que um Pix, né? O Pix você tem que logar no aplicativo, colocar a chave, a senha, então eu vejo isso como um aspecto importante. E além disso, também a questão da segurança, né? Acho que a segurança é um ponto fundamental e relevante, porque se um cidadão é lesado, né, por algum motivo, isso impacta bastante o dia a dia. Então, é outro fator também que eu vejo como relevante. Assim, a simplicidade, a transparência do pagamento, quanto menos atrito, né? E também esse aspecto de segurança, tudo isso casado, acho que impacta positivamente ou não a experiência, né? Então, acho que são os pontos que eu destacaria. Excelente. E para você, Liberato, como é que é? Olhando para o olhar da sua empresa, né? Como é que é esse desafio? Bom dia, pessoal. Quando fala da experiência do digital, acho que é super importante a gente estar o mais transparente possível quando a gente fala do pagamento, né? A ideia é que o cliente, a jornada da compra, a gente tem que deixar ele muito mais confortável para conseguir escolher as coisas que ele vai fazer o pagamento, o formato, a parte de escolha do produto é muito importante. Quanto mais transparente for o processo de pagamento, a gente entende que a gente impacta menos a jornada do cliente. Então, acho que é super importante a gente abranger a maior forma de pagamento possível, seja cartão de crédito, débito, carteiras digitais, o próprio Pix, né, no digital é super importante, super relevante para a gente também, mas a gente tem que tornar esse processo o mais indolor possível para o cliente para que ele passe quase que invisível. Então, acho que isso a gente consegue melhorar a jornada do cliente, na minha opinião. Muito bom. E para vocês lá, Campanelli? Bom dia, pessoal. Eu acho que a expressão já é um problema, né? Meio, né? Não é nem começo nem fim, mas ela está no meio e graças a ela a gente tem que viabilizar, seja lá o que for. Um pagamento, uma compra, um negócio, ela está no meio, né? A gente tem duas experiências lá na Travelex, uma nas lojas, que é o físico, onde as pessoas atuam diretamente, né? E temos as experiências digitais. E como já foi bem falado aqui, o que vale é a jornada do cliente, a experiência do cliente, porque aquilo que o cliente sente no momento em que realiza aquele negócio, facilidade, praticidade, segurança, e assim sucessivamente, é que vai traduzir o resultado daquele negócio ou não. E então, eu acho que é muito importante a gente olhar para esse processo. Eu gosto sempre de pensar nessa palavrinha, eu sou meio, eu não sou nem começo nem fim. Eu estou aqui para viabilizar um negócio. E eu acho que esse é o grande mote quando a gente começa falando desse assunto. Perfeito. E lá, Piazza, como é que é essa visão? Não, legal. Bom dia, sou o Piazza, head da First, que atende a tecnologia do Santander. Atuo lá agora em canais digitais, pessoa jurídica, mas quase 5 anos em meio de pagamento. Então tem um pouquinho aí de experiência e vamos ver a casa cheia aí, alguns rostinhos
conhecidos. Bom, acho que falaram um pouco aqui de experiência, sim, mas assim, a segurança acho que é um fator que impacta muito para o cliente. Se o consumidor ele vê e sente que não tem a segurança, ele desiste da compra, ele abandona a compra. Então, eu acho que um fator bem preponderante é que essa questão da segurança, ela não tenha a fricção, né? Então, assim, se eu ofereço ali no momento do checkout da compra meios que atrapalhem ele para fazer a compra e ele sinta que está sendo impactado, ele desiste, né? Então, assim, tem que ser compras rápidas. Eu acho que tem experiências no mercado muito boas. O Submarino tem, o Amazon tem, o One Click to Pay. O cliente ele simplesmente compra com um clique, né? E por detrás daquilo tem toda a segurança e o cliente tem toda a confiança para fechar a compra, finalizar a compra. Legal, muito bom. Então, acho que todo mundo tem esse olhar aí para a experiência, como vocês comentaram, e a experiência da compra ela só se complementa realmente com essa grande experiência do pagamento, né? Então, é super importante os meios de pagamento nessa experiência. Vou fazer uma pergunta que acho que é legal, essa visão de transformação, né? Vou até fazer a primeira pergunta aqui para o Campanelli, que até era quando eu formulei aqui e sugeri as perguntas, é uma super curiosidade até minha, né? De como que a transformação digital ela vem ajudando ou desafiando o negócio de câmbio de moeda, né? Que é um negócio super físico, né? Então, eu queria saber de vocês lá, companheiro, como é que é essa transformação, como é que é essa jornada, né? Agora que a gente tem muito recurso digital, enfim, e o negócio de câmbio, né? Como é que fica nisso, ou o que agrega nesse serviço, nessa nova vida, né? Bom, vamos lá. Para quem não conhece, em primeiro lugar, o Grupo Travelex tem 2 empresas no Brasil. Ele tem uma corretora, que nós estamos espalhados nas lojas, nos shoppings ao redor do Brasil. São aproximadamente 130 lojas, onde a gente compra e vende basicamente papel moeda e outros produtos voltados para turismo, principalmente pessoa física. E temos um banco em que a gente opera com clientes, importadores, exportadores e assim sucessivamente. Como funciona isso? Então, o câmbio está sendo impactado em todas as frentes, tá? A digitalização, quando a gente volta no tempo e olha o processo do Banco Central, o processo que o Ilan criou lá atrás, né? Ele previa o Open Finance, depois previa o PIX, depois ele previa uma desregulamentação de várias áreas, entre elas o câmbio, e finalmente aquilo que hoje a gente chama de DREX, que não tinha outro nome, era o Real Digital na época, né? Isso lá em 2015 para 2016. Isso impactou o câmbio como um todo, e isso tem acontecido também ao redor do mundo nas mais variadas formas. Então, por exemplo, antigamente você ia para a Disney e você comprava $1.000. Hoje você compra uma média de 300, 400 e o resto você abastece a sua carteira digital. Por quê? Você tem uma conta global de qualquer banco, de qualquer bandeira. O Travelex mesmo está lançando a dele agora nos próximos meses. Então, por quê? Porque as pessoas agora aprenderam a usar, como foi falado aqui já, o seu cartão digital. Ele paga, é um cartão de débito internacional, ele pode usar em qualquer lugar. Você pega metrô em Londres, você paga o ingresso, você faz o que você quiser. Então essa dinâmica mudou e você abastece também a qualquer momento, né? Já existem hoje modelos que nós estamos testando em que você compra pelo app e retira num caixa automático em Orlando. Então isso facilitou muito essa dinâmica para a pessoa física. E também mudou, porque a gente começou a ter não só as moedas convencionais, a gente começou a ter as moedas digitais. Então, por exemplo, hoje nós temos experiências lá na Travelex em que alguém vai numa loja lá no Canadá mandando dinheiro para a mãe aqui no Brasil e ele faz um pagamento, isso é transferido via stablecoin em alguns segundos e já bate aqui e vira um Pix e acredita a conta. Então nós temos testemunhos de pessoas que o filho estava lá saindo da loja, a mãe já recebia a grana, Pix entrou. 3 minutos foi o tempo que a gente cronometrou ali aproximadamente entre fazer a operação e o PIX sendo pago aqui no Brasil. Então, e utilizando o quê? Um criptoativo, não mais o famoso dólar, um wire transfer entre bancos lá fora, não, um criptoativo.
Isso também está acontecendo no mercado de pagamentos, de importação e de exportação. Hoje a gente já tem liquidação tanto em moedas normais, como as moedas que a gente conhece, dólar, euro ou qualquer outra moeda, mas também já temos liquidações em stablecoins, e isso faz com que as liquidações ocorram basicamente em alguns segundos. Para quem não sabe, antigamente, ou antigamente, não muito antigamente, né, uma operação de câmbio ela tinha um prazo mínimo de 2 dias para acontecer. Né? E hoje ela acontece, em determinadas situações, ela já acontece em segundos ou em alguns minutos, para ser bonzinho. Vai? Então, o impacto no mercado cambial, e ele não parou ainda, tá? Ele ainda vai mais longe, ele tá numa jornada de construção. A chegada do Drex vai produzir um novo impacto, porque vai transformar, por exemplo, o real numa moeda conversível. Então, você vai poder viajar e chegar lá fora, vai pagar a conta do jantar lá e você debita a sua conta em reais. Automaticamente. O Drex vai propiciar isso daí, vai transformar o real numa coisa conversível. Então, o mercado está mudando muito rapidamente. E uma curiosidade que a gente está testando lá na Travelex, só para mostrar para vocês, todo mundo fala do Pix internacional. Hoje você já vai lá fora, em alguns lugares você copia o QR Code, está no POS, copia o QR Code, ou em algumas casas, né? Por exemplo, você vai no Corte Inglês, lá na Espanha, ou Lafayette, na França, eles têm um QR Code e você paga com Pix, né? E debita a sua conta aqui no Brasil. Você economiza o IOF e tal, não sei o que, é legal. Mas a gente já está testando o Pix reverso, quer dizer, o estrangeiro gastando dinheiro aqui e a gente debitando a conta dele lá simultaneamente. Então, a dinâmica do mercado cambial está mudando numa velocidade muito grande. Então, à medida que a digitalização avançar, isso vai ser cada vez mais dinâmico, cada vez mais forte e cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, esse meio de pagamento ele está num processo de transformação muito grande e para quem tem um pouquinho mais de estrada que nem eu, vamos dizer, para não chamar de velho, quem conheceu o Traveler Check, aquele papelzinho né? Então, eu tô achando que o mundo está andando muito depressa. Tá na hora de puxar o freio de mão, tá? Mas é uma mudança incrível. O Travelex, por exemplo, tem origem nos Traveler Checks da Thomas Cook, né? Foi assim que ela cresceu, foi o primeiro cartão pré-pago mundial através do Visa Travel Money, e ela vem acompanhando essa evolução, e essa evolução hoje ela é muito mais rápida do que foi, e ela tem um valor agregado muito grande para o usuário e muda a experiência dele muito, muito intensamente, e eu acho que essa é a grande mote que a gente tem no mercado cambial e que está trazendo tanta mudança e tanta espanto nas coisas acontecem. Perfeito. Nossa, curiosidade super bem agora salva aqui. Já dá para a gente ter uma visão grande aí do que é esse novo mercado de câmbio, né, e de apoio a isso. Na linha da transformação, eu vou perguntar para o Bruno agora, acho que assim, mercado de cooperativismo, né, que vocês, Sicoob, atuam fortemente ali, como já foi falado aqui, né, são clientes, são sócios, né, enfim, né. A pergunta é isso, né? Como é que, na área de meios de pagamento, né, como é que, nesse sistema de cooperativismo, que é tão particular, né, quais são os limites para você poder oferecer inovação, para você poder dar uma experiência diferente para o cooperativo? É bacana. Vou repetir o que foi falado ontem sobre o Sicoob. Acho que tem gente aqui talvez não conheça o Sicoob. O Sicoob é o maior sistema de cooperativas financeiras do país, né? Somos 8 milhões de cooperados, mais de 8 milhões de cooperados, né, espalhados em todas as regiões do país. Nós somos a maior rede de agências físicas do país, com mais de 4.600 pontos de atendimento. Isso mostra um pouco da nossa característica, né, de estar mais próximo. Né? O cooperativismo financeiro tem muito disso, né, estar próximo de quem faz uso dele. E tem um ponto bem relevante também para considerar que em 411 municípios, a única instituição financeira é o Sicoob. Isso está muito ligado ao nosso propósito de inclusão financeira, né? Talvez a inclusão financeira não soe bem para quem é de um grande centro, porque todo mundo já nasce com um cartão de crédito, um Pix disponível, né? Mas a inclusão financeira propicia o desenvolvimento da comunidade, né? Porque
faz o dinheiro circular naquele lugar, não sai para outros centros, né? Então, comumente, quando a cidade não tem instituição financeira, alguém que tem que fazer um pagamento, ele tem que ir em outra cidade, acaba comprando um comércio maior e esvazia a cidade, né? Então, isso está muito ligado ao propósito do Cicobi. E, nesse sentido, a gente está citando aqui o cheque, né, que o João citou, o Cicobi hoje é o maior processador de cheques do país. Porque no interior do país, onde o Cicobi está muito forte, o cheque ainda é um meio muito utilizado, né? Tá com algo na mão concreto, para algumas pessoas é relevante, né? E por conta disso, a gente, há muitos anos, já lançou o depósito de cheque no nosso app. Nosso app é um aplicativo bem avaliado nas 2 lojas, né, com notas 4.8. 95% das nossas transações já acontecem no nosso app. Mas temos que atender também o nosso público, né, que é bem diferenciado em várias regiões diferentes do país. Então, temos depósito de cheque, que tem algumas regiões do país que com a chuva é difícil locomover para uma agência para depositar o cheque, então o Cicobi propicia isso. E o dinheiro ainda é muito utilizado, né? Então, a gente também lançou há muitos anos, foi uma das primeiras a lançar o saque digital, né, que permite sacar em um ATM sem um cartão de crédito, usando o app também, porque nosso público faz esse uso. Eu sou da Paraíba, né, então eu conheço bem os demais estados da minha região, principalmente no interior, e dinheiro na carteira é realidade, né, ainda nesse meio. Então a gente busca, com essas facilidades tecnológicas, trazer uma experiência melhor para esse público também. Mas do outro lado, né, para quem é um público mais digital, mais ligado ao que tá mais presente hoje no dia a dia de todo mundo, também, enfim, temos a TED, que lá atrás foi um meio importante, né? Hoje o Pix que domina todo o mercado. E a gente vê que o cuidado maior hoje, o limite da inovação está muito relacionado à questão da segurança, né? O Cicobi, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Os golpes estão cada vez mais modernos, digamos assim, mais implementados com mais tecnologia, até nesse sentido, né? Recentemente, o mercado todo ficou muito abalado com o golpe da mão fantasma, né? Que ainda acontece hoje em dia. E, para quem não sabe, esse golpe, o meliante, ele entra em contato com uma pessoa e solicita a instalação de um aplicativo no celular, que é um aplicativo de acesso remoto. Então, depois disso, o cara colocou o celular do lado, então o meliante vem, acessa o celular, né, e consegue tirar o dinheiro da pessoa. Então, para isso, a gente foi a primeira instituição do país a lançar uma proteção para esse golpe da mão fantasma, né? Então, a gente automaticamente bloqueia o nosso app, trava, dá uma mensagem, trava. Então, o bandido não consegue mais usar o celular, né? Inclusive, recentemente, o Bradesco soltou uma nota, né, que cooperativismo também coopera com os parceiros também bancários, né? A gente tem parceria com o Bradesco também. O Bradesco implementou também essa questão do golpe da mão fantasma, que é bem relevante, né? Então, acho que a segurança é a nossa preocupação. A gente, naturalmente, quem é mais de negócio quer vender mais, o risco sempre atrapalha, né? O risco está lá para frear, né? O risco impacta muito a experiência. A gente tenta casar bem a questão da segurança com a questão da usabilidade, da experiência dos nossos cooperados, porque a gente entende que hoje em dia é o que tem que ser, é o foco, né, das instituições financeiras, né? A questão da segurança é bem relevante. E pensando também nas inovações, como citou aqui a questão do Drex, né? O Cicobi participa através do consórcio com os demais sistemas cooperativos. E a gente também está de olho também nisso, né? Porque a gente entende que a remoção dos mediadores desse mercado vai facilitar demais a experiência, né? Então, tirar, por exemplo, na compra de um imóvel já vislumbra né, os contratos, né, os smart contracts para poder fazer essa transferência de imóveis como algo bem relevante, né? Então, a gente sempre pensar na inovação, mas sempre com cuidado de segurança. Eu acho que, de forma geral, é assim que eu vejo, né? E o nosso público do Cicobi, como é bem diverso, a gente tem que estar atendendo, né, desde do presencial ao digital, né, o famoso phygital. A gente tem que estar bem atento a tudo isso para que nosso cooperado não se sinta limitado a fazer alguma operação, fazer alguma transação que seja relevante para ele. Perfeito. E até nessa linha da segurança, até é a pergunta que eu vou fazer aqui para o Piazza. Como é que funciona essa jornada de casar a experiência com a segurança, né? Porque para o banco, né, para o First, por exemplo, é mais interessante deixar a sensação para o cliente que está fácil de comprar ou é seguro comprar, né? Então, como é que é desenhado isso na jornada? É uma pergunta capciosa, né? Vamos lá. Obviamente, quem está no meio de pagamento, está comprando ali, ele quer se sentir seguro. Ele está atrás de um produto, mas ele precisa sentir a confiança daquele site, né? Eu vi o colega ali do Cicobi falando a respeito da experiência, né? Acho que muitos aqui que já tiveram contas e têm contas em N instituições, eu lembro da primeira conta que eu tinha, que o acesso era com uma frase secreta de 20 posições, né? Então, assim, ali de cara você já dava uma fricção para o cliente, né? Aí depois o banco famoso inventou lá o cartãozinho, né? Era um cartão com 50 posições, o cara andava com aquilo na carteira, alguns tiravam foto, mandava
enfim, tirava a foto e mandava para outro cliente. Depois inventaram o token físico. E agora todo mundo acessa a conta e passa desapercebido, né? Todo mundo acessa a conta aqui, basicamente biometria, e isso traz a credibilidade. Então, assim, óbvio, temos que pensar na segurança. A segurança, na minha opinião, ela é a preponderante no meio de pagamento, mas a gente tem que encaixar a segurança evitando essa fricção para o cliente. O uso de wallets, hoje a experiência é incrível, gente. Esses dias eu comprei lá o ingresso para o Web Summit Rio, você compra direto ali pelo site, coloca, entra no Apple Pay, você faz a compra, já está comprado, né? Foram 2 toques praticamente, né? A seleção do ingresso, carteira digital. O cliente está com o produto na mão, satisfeito com a sensação de segurança. É isso que bancos hoje colocam, dão essa experiência, e a gente procura experiência, né? Então o Santander busca sim a experiência, a gente está lá num foco de uma agenda de always on, né? Além da segurança, de deixar disponível 100% do tempo. Mas aqui para meios de pagamento, a segurança ainda ela precisa ser percebida pelo cliente, e isso faz a diferença. Uma compra que o cliente não se sente seguro, ele abandona, ele não vai até o fim, ele está ali no site e faz o abandono, né? Então, a segurança ela precisa estar ali, sim, obviamente casada com a melhor experiência para o cliente, sem a fricção. Perfeito, excelente. Liberato, agora essa que eu acho que é uma da linha de transformação de negócio também é bem interessante, né? Lá na Estapar, né? Vocês têm o aplicativo Uso Mais, né? Eu acho que vale a pena você explicar também, para até ouvir você explicando aqui até para o Thibaut, né? Que não, acho que não para muito carro na rua aqui, né? No Brasil, mas a gente estava conversando disso. Como é que um app de mobilidade, né, ele começa a ganhar espaço, né, no mercado com novos serviços, experiência aos clientes, e como que meios de pagamento, inclusive pensando nesse momento, né, a pessoa geralmente está ali no carro, né, putz, precisa pôr zona azul, precisa pagar agora, como é que faz, né? Então, eu gostaria de saber de você como é que é essa transformação de um app de mobilidade nessa experiência de pagamentos e serviços. Não, legal. A gente, enquanto Estapar, tem mais de 700 operações no país e opera como um estacionamento tradicional, a gente chama de off-street, e a gente tem no on-street, que é o Zona Azul, a gente opera mais de 20 cidades, entre elas São Paulo. Então, assim, é um desafio, você tem que atender justamente esse cenário de o usuário tá parando na rua, tá com medo de tomar multa, e ele tem que sair rápido. Então, o que a gente acredita que faz a diferença para a gente fez ao longo do tempo, de fato, é você ampliar a quantidade de pagamentos e forma de pagamento que você tem. Conectado com o que o colega falou agora também, a experiência tem que ser rápida, tem que ser segura, e uma das melhores formas de pagamento, inclusive para proteção do comércio, inclusive além do usuário, são as carteiras digitais, sem dúvida nenhuma, Apple Pay, Google Pay, cartão tokenizado. Então, você, inclusive, do ponto de vista do comércio, você tem até proteção contra fraude, né, de liability, né, a questão de responsabilidade. Então é muito interessante. Tem um trabalho das próprias marcas, como o Apple menos, mas o Google mais, de incentivar mais o conhecimento e o uso das carteiras para que os consumidores finais possam utilizar. E esse foi um olhar que a gente sempre teve para meios de pagamento, apesar da gente ser uma empresa que, no contexto do aplicativo, em que a gente fala bastante sobre mobilidade e estacionamento, e a gente também oferece no aplicativo parcelamento de multas, né, IPVA, programa seu IPVA para pagar, abastece, seja recarga elétrica ou combustível convencional, gasolina, etanol, dá para fazer tudo pelo aplicativo. E a gente também, além disso, tem uma outra oportunidade ligado com a questão do Phygital, que é o mesmo usuário que vai nos estacionamentos, que consegue fazer um pagamento lá com um cartão físico numa estação de pagamento automático, a gente tem a oportunidade de trazer esse cartão que ele usou lá na ponta também para usar no digital, sem ter que digitar de novo. Então, essa questão de você permitir o pagamento em múltiplos canais com a forma que o usuário está acostumado, a gente entende que faz muita diferença para o usuário. Outra coisa que a gente também está muito, muito ligado e faz bastante diferença, e fez ao longo do tempo, nos últimos anos principalmente, foi estar muito próximo da agenda evolutiva do Pix.
Então, assim, tem gente, não é só uma questão de acesso, né? Mas tem gente que não gosta de usar cartão, prefere usar o Pix ou gosta de usar débito. Então, assim, a gente está num momento de transformação que, se você vai para cartões, até para débito hoje, que para combater, de certa forma, o Pix, ele tem as suas vantagens, você consegue ter uma recorrência mais fácil, né, no débito, e no Pix ainda não. Então, o Pix está vindo com a agenda evolutiva, com o Pix automático, que vai permitir você ter essa recorrência que você tem no débito hoje, mas sem precisar do cartão. Então, a gente acredita que essa parte nos últimos anos, principalmente do Pix, fez muita diferença para a gente e vai fazer cada vez mais. E para o usuário final que adotou essa tecnologia também, eu acho que é muito prático. Eu tenho até uma informação, a gente parecia no começo meio difícil, né? Você fala, o usuário no celular fazer o pagamento com Pix, com copia e cola, é um negócio meio estranho. Pensaram no começo em fazer link de pagamento, aí o Banco Central tirou por questões de segurança. Depois pensaram em fazer PDF para o aplicativo do banco abrir, também tiraram. E aí adotaram o copia e cola. E no começo a gente imaginou que ia ser um desastre, né, pro digital. Só que as pessoas aprenderam a usar, né? O brasileiro aprendeu a usar. Então, assim, a gente tem números impressionantes de conversão com Pix, até de tempo de pagamento, gira em torno de 1 minuto, que para mim é impressionante, né? No momento que ele gera no nosso aplicativo, sai, troca para o aplicativo do banco, faz o pagamento, volta. Então, conversões super altas com um tempo relativamente baixo e com a agenda evolutiva, inclusive do Open Finance, do Pix, isso tende a melhorar, porque o Open Finance agora já recentemente fez uma normativa de iniciação sem redirect, que eu acho que vai revolucionar o mercado. Então, em breve deve acontecer isso, a gente vai começar a ver alguns players rodando. E a gente sempre está na vanguarda dessas tecnologias novas que estão surgindo. Então, para a gente, como eu falei, meio de pagamento é core. E é a área que eu costumo dizer internamente que 60% do nosso aparato tecnológico vai voltado para meio de pagamento. Então, a gente se associa com empresas que têm o mesmo viés tecnológico que a gente e a gente investe bastante no desenvolvimento de soluções dentro de casa. Perfeito, excelente. Pergunta que eu vou fazer agora, ela também aí agora é para todos também. Eu acredito que como a gente sabe que um dos temas centrais da Febraban é o uso de dados, inteligência artificial. Então, eu gostaria de saber aí também, na experiência de cada casa que vocês estão representando, como é que está essa utilização, ou como é que está se aplicando isso, ou não está aplicando ainda, na experiência de meio de pagamentos, né, no uso de meio de pagamentos, usando como é que governa dados melhor, ou como que usa também a inteligência artificial, né, apoiando, acelerando essas experiências com meios de pagamentos. Gostaria de saber disso de vocês. Campanelli, você pode dizer alguma coisa para nós sobre isso? Bom, lá na Travelex a gente está usando inteligência artificial no processo basicamente de AML, lavagem de dinheiro, né? Não sei se vocês sabem, as operações cambiais, existe um monitoramento, tem que ter um monitoramento muito forte de lavagem de dinheiro, principalmente se eu estou mandando dinheiro para quem está correto, se quem está mandando e não é. E a gente hoje tem uma série de eventos que acontecem e que acabam sendo canalizados através das operações cambiais. Então, um deles que eu acho que todo mundo conhece aqui são os famosos jogos de bets, né? Então, as pessoas fazem os seus jogos, no dia seguinte é feito o repasse para, vamos dizer, para as casas lotéricas ao redor do mundo, não é? Só que tudo isso é feito lavagem de dinheiro, é feito acompanhamento, se a origem do dinheiro é boa, se o beneficiário também é regular, não tem nenhum problema, e assim sucessivamente. Então, a gente acabou se associando a uma ferramenta de inteligência artificial que ela faz a screenagem, né? Então, ela pega o CPF de todo mundo e já faz aquela corrida. Hoje nós estamos screenando algo em torno de 3 a 5 milhões de linhas, depende do dia da semana, né? Ou o dia que o pessoal joga mais ou joga menos, na verdade, né? E é muito interessante, porque a gente usou, com isso a gente conseguiu
primeiro começou usando para esse processo massificado e hoje a gente já estendeu para toda a nossa estrutura. Então, quando você entra numa loja para fazer uma operação de câmbio, imediatamente a inteligência artificial já está te rastreando e dizendo pode vender para ele ou não. Então, a gente já tem todo esse acompanhamento, a gente buscou fortalecer esse que é um hub nosso que é muito importante, porque a questão de AML para câmbio é uma coisa muito complexa, né? Quando eu pego um dinheiro aqui e mando lá para fora para um banqueiro, ele espera que eu tenha feito a minha parte aqui, porque ele também faz a dele lá, e muitas vezes a gente tem vários embates. Mesmo ontem, por exemplo, aqui eu estava no evento, tive que parar para conversar com um banqueiro americano de um pagamento que nós fizemos e bateu lá e falou, cara, tem um negócio estranho aqui, e a gente teve que conversar para ver como administrava a situação. Essas coisas são muito rápidas, gente. Hoje, nome de navio, a gente consegue enxergar se o navio existe, se teve o embarque, se não teve o embarque, se os documentos são bons, se os documentos não são bons. Isso tudo numa velocidade assim, muito rápida, e a gente usa basicamente a inteligência artificial para fazer isso daí. Isso nos deu um grande ganho e nos deu uma grande capacidade de processamento em função disso daí. Perfeito, Tá. Muito bom. E lá no Sicoob, Bruno? Bem, já usamos há bastante tempo, né, a questão de IA no Sicoob. A gente tem nossos mecanismos de prevenção à fraude nos canais que usam machine learning já, tudo criado dentro do Sicoob, né, isso para melhorar a experiência do envio de Pix, né, principalmente com o advento do Pix, que enfim, na época da TED tinha um tempinho para segurar a TED lá antes dela sair, né, o Pix não pode segurar mais que 30 minutos, né, então a gente buscou fazer as avaliações o mais rápido possível, né, para poder também dar fluidez ao processo de pagamento com o Pix. E a gente tem conseguido aí um bom trabalho aí desde 2019 que a gente já 2021 que a gente já implementou isso lá e enfim tem sido muito relevante. A gente faz também a questão da personalização também, né, com o uso de IA. Eu acho que é uma oportunidade também nesse contexto para mostrar para o nosso cooperado a melhor forma de pagamento para aquela situação, né? Dentro do contexto do Sicoob, por exemplo, a gente tem a educação financeira como um pilar muito forte, né? E até para ofertar a melhor linha de crédito, por exemplo, a um cooperado, né, para fazer enfim, um investimento na sua empresa ou até algum pagamento, a gente está buscando também trazer isso junto, né, para que a gente consiga pegar uma linha correta, né, para uma finalidade específica, né? Hoje acaba que as pessoas não conhecem pouco ainda, né, das linhas, a gente entende que isso do Sicoob é relevante. A gente também está trabalhando também nessa personalização das ofertas, né, de crédito já mais adequada à realidade dos nossos cooperados. Então, acho que hoje não tem como fugir disso. A gente iniciou agora um ciclo de planejamento estratégico, que lá a gente chama de pacto sistêmico, porque cada cooperativa é uma empresa individual, então a gente tem que pactuar a estratégia, né? Não pode ser algo imposto, né? Então, a gente pactuar a estratégia e o foco, de fato, é inteligência artificial e experiência dos nossos cooperados, né? Que está muito ligado aqui ao nosso tema. E a gente acredita que nos próximos anos aí a gente vai conseguir revolucionar muito essa questão da experiência de uso dos meios de pagamentos com personalização, com ofertas mais direcionadas e mais acertadas para aquele fim específico. Perfeito, Bruno. Obrigado. E lá, Piazza, no First? Bom, acho que prevenção à fraude realmente não é um campeão, né? Uma novidade, né? Falando em meio de pagamento, eu até vi o Marcelo por aqui, tá lá no fundo. Provavelmente algum de vocês tiveram alguma experiência do tipo, você está fazendo uma compra em um outro estado e você, obviamente, acabou indo visitar e por acaso está comprando ali com uma compra de um valor que também não está acostumado, acaba a gente entendendo o comportamento do usuário e fazendo algum tipo de ou bloqueio ou de tipo de informação como segurança, né? Então esse é um ponto muito utilizado para prevenção de fraude. Está muito também agora, se falando muito no uso ali para o atendimento, o chatbot. Então, né, entender o que o cliente ali está perguntando, fazer o atendimento rápido para ele se autosservir, né? Então, também entendendo o comportamento do cliente, dando as melhores opções para ele. Acho que o colega também falou da personalização, né, da super personalização, oferecendo um melhor produto e oferecendo também o caminho para ele encontrar ali dentro do app, né? Principalmente do app, né? Então, para ele não ficar ali perdido. De novo, é a questão da experiência junto com a inteligência artificial. Legal. E lá, Liberato, lá na Estapar, Zumais, como é que é o uso de data e inteligência artificial? Acho que eu venho bem mesmo na mesma linha, né? A gente tem algumas áreas, né? Principalmente na parte de atendimento, acho que todo mundo utiliza, né? E a generativa acho que é o que mais faz sentido nesse momento.
fraude e prevenção, né, é bastante utilizado, então a gente consegue pegar comportamentos fraudulentos e, de certa forma, já interromper um pouco até antes esse advento novo de IA generativa, então ajuda bastante. E o que a gente tem investido mais agora é justamente nessa questão de hiperpersonalização, conseguir entregar conteúdo mais personalizado para o usuário, e inclusive fazer estudos específicos que nos ajudam até a pensar em novas formas de moldar alguns produtos que a gente tem, porque a gente tem vários tipos de produto que a gente tem uma questão de cross-selling que é importante. Então tem o usuário que é mensalista, né, de edifício comercial, faz reserva de vaga para em jogo, em show, em arenas, reserva para aeroporto, utilizando a Zona Azul. Então, esse tipo de análise a gente consegue fazer em massa, que o que a gente fazia anteriormente com pesquisa e com dados e análise mais manual, a gente complementa agora com o uso de IA generativa e faz bastante sentido para a gente. Legal, excelente. Como é que a gente está de tempo? Nem estava controlando. Cadê meu cronômetro? Tudo bem? Então tá bom. E aí, acho que para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, eu acho que também a mesma coisa, né? O que a gente pode esperar de futuro, né? Eu gostaria de saber o que a gente pode esperar de futuros. A gente falou algumas coisas aqui, vocês já explanaram de alguma forma, alguma coisa do que se está por vir, mas acho que vale a pena uma visão até pessoal, o que é cabível, o que vai vir aí o próximo ano, não precisa ser o futuro lá distante, mas o que vem para o ano que vem, o que vem para apoiar nessa experiência de meios de pagamentos aí nas jornadas dos nossos clientes. Campanelli, por favor. Bom, eu acho que eu já falei algumas coisas do que está acontecendo, principalmente no mercado cambial, né? Esse futuro está mais próximo do que a gente imagina, né? Ele já está acontecendo numa velocidade grande, então eu acho que a grande mudança que a gente deve viver, na minha cabeça, a partir da implantação do Drex, a viabilidade do real se tornar uma moeda conversível. Então isso no mercado cambial vai fazer com que a gente não tenha mais preocupação de trocar papel moeda para viajar para um determinado país, poder fazer pagamentos digitais. É lógico que todo esse ecossistema ainda está em construção, em montagem, e ele está acontecendo ainda em cada lugar, ele acontece de uma forma diferente. Então, por exemplo, já existe a discussão de um PIX global comandado pelo Banco de Basileia, né? Há 2 meses atrás eles contrataram uma camada, né, que vai fazer vamos dizer, a interoperabilidade entre as diferenças dos países, né? Mas isso tudo ainda está num processo que ainda, vamos dizer assim, vai um certo tempo ainda, mas vai vir. À medida que a digitalização avança, à medida que a gente vai tendo as coisas mais tokenizadas, mais definidas, o blockchain ocupando cada vez mais espaço na comunidade financeira, isso vai ser cada vez mais comum. Então, para mim, eu olhando o futuro, eu olho o real amanhã sendo uma moeda conversível, uma moeda que vai fazer muita diferença ao redor do mundo, principalmente para a América Latina, aqui na região, ela deve ter um impacto muito grande, e eu acho que essa vai ser a grande mudança que a gente vai ter no nosso dia a dia. Os pagamentos hoje cambiais estão se tornando cada vez mais simplificados, então hoje eu brinco, né? Hoje você faz uma operação de câmbio como quem paga um boleto, não existe mais aquela complexidade, né? Aquele negócio... Primeiro tinha que achar alguém que conhecia câmbio, agora não precisa mais, né? Agora você no seu próprio app você faz transações e assim sucessivamente. Então, essas são grandes mudanças que estão acontecendo e elas vão se tornar cada vez mais commodities e mais tranquilas. O mercado cambial vai passar por grandes mudanças, assim como o mercado financeiro, em que todos nós participamos aqui, está passando por grandes mudanças, né, de simplicidade de processo, e à medida que a digitalização avançar, ela vai impactar o dia a dia de todos nós, e aí meio de pagamento vai ser realmente um meio cada vez menos notado, cada vez menos aparecido, e é isso que eu enxergo de futuro para o mercado financeiro. Legal, obrigado. Bruno? Bem, o futurismo é agora às 11h15 com a M-Web, né, lá embaixo, então... É verdade. Enfim,
Exatamente, vai ser uma palestra muito boa, né? Acho que vocês não podem perder. Mas, de fato, tá muito do que a gente falou. Acho que o Drex, de fato, vai melhorar consideravelmente aí as transações de forma geral, né? Em vários sentidos, apoiando muito forte a população, né? Acho que a população vai ganhar muito com isso. De forma geral, os intermediadores vão começar a sair, talvez as coisas fiquem mais baratas também. Acho que isso é bem relevante. O Drex, de fato, tem um potencial gigante, né? Uma agenda regulatória ainda muito pequena ainda no momento, né? Com testes mais pontuais, mas eu vejo sim que é um caminho sem volta e, enfim, o Brasil, como sempre, né? Pioneiro aí em muitas coisas, né? Mas de forma geral, se a gente perceber, principalmente na América Latina, né? Que eu tenho mais contato, a gente tem países que ainda estão um passo atrás em relação também aos meios de pagamentos, né? Tive recentemente ao México e quase não consegui pagar com contactless lá no México, né? Pelo que eu entendi lá com o pessoal que nós estávamos, apenas 10% dos pagamentos, né, com cartão no México são com contactless. Assim, é bem diferente da nossa realidade, né? Então, o Brasil, de fato, tá na frente, é pioneiro em bastante coisa, né? Mas eu acho que outras partes do mundo aí vão requerer ainda mais passos para chegar no patamar atual, né? Então, de forma global é isso, mas o Brasil sempre é pioneiro. Acho que o Brasil tá dando um show nesse sentido, em todos os aspectos, né? Perfeito. Piazza. O sistema financeiro nacional realmente é muito evoluído, né? Mas falando aí do futuro, é a pergunta de $1 milhão, né? Hoje, bom, eu já não ando mais com carteira, tá tudo no celular, né? Hoje já tem a facilidade de tá tudo aqui, desde da carteira do plano de saúde ao cartão de crédito, é tudo aqui. Quem anda com carteira, a minha esposa, ela anda ainda com carteira, dinheirinho, ela tô falando isso pra ela tá aqui, dando a moral pra ela. Mas ela é do concorrente, não posso falar muito. Né? Mas uma coisa interessante que eu vi recente, por exemplo, na China e na Coreia do Sul, já está sendo possível fazer pagamento com a palma da mão, direto sem uso de nada agora, né? Então, você já não tem mais o celular para aproximar, agora é só a palma da mão. Então, lembra, né, Bruno, quando a gente lá fez lá a implementação de pagamento de meio de transporte lá no Rio de Janeiro, com contactos, né, com cartão, aí agora nem mais cartão vai precisar, né? Obviamente, por detrás disso tem toda uma questão de tokenização, mas é um futuro que está aí, já está na nossa porta batendo e é uma velocidade tremenda. Legal, obrigado. Desculpa, a UnionPay começou a testar esse mês na China com um lote beta facial. Facial. São 100 mil cartões. É que lá na China 100 mil é trocado. Né? 100 mil. Verdade. Pilotinho dele, né? 100 mil. Legal. E Liberato lá? Eu não acho que eu não iria tão na frente, já falaram bastante de Drex futuro, mas acho que tem um futuro um pouco mais perto aqui, que eu acho que eu gostaria bastante de ver uma adoção maior dos protocolos que já existem hoje, tipo como o 3DS, versão 2 e o avanço do 3DS que permite recorrência com mais segurança e esse tipo de coisa, que próprio uso de token de bandeira quando a gente fala de cartão e renovação de credencial, então tem muito comércio que não faz uso desse tipo de tecnologia. Eu acho que seria importante e bom para a população como um todo. Tem outras iniciativas que estão acontecendo em paralelo a toda essa revolução do Pix, como o Click to Pay nas bandeiras e tal, que eu acho que é relevante também, é importante avançar, e eu gostaria de ver esse avanço para a gente tentar trazer uma melhora substancial para os meios de pagamentos digitais, e a agenda evolutiva do Pix, que eu acho que é super importante, eu acho que vai fazer muita diferença e a curto prazo, né? E o que está aí no pipeline que ainda não saiu, deu uma segurada esse ano, mas principalmente o Pix automático, eu queria ver o QR Code pagador, que é um negócio que surgiu no ano passado e depois eles colocaram na gaveta e está na agenda evolutiva ainda sem previsão, mas acho que é um negócio super interessante, que é um paralelo com um cartão de crédito virtual, né, mas pro Pix. Então, que dá para usar no físico e no digital também. Então, acho que é o que eu gostaria de ver aí no próximo ano, velho. Tá certo. Muito bom. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. Gostaria muito de agradecer aqui a presença de todos que vieram nos assistir, ao Bruno, ao Liberato, ao Campanelli, ao Piazza aqui, por terem abrilhantado aqui com o conhecimento deles o nosso conteúdo de hoje. Tá bom? Obrigado a todos. Valeu demais. Obrigado, pessoal. Obrigado.